Fala pessoal, aqui é o professor Wesley e nós temos um exercício aqui um tanto meio diferenciado, talvez. Legal! Bem louco! Onde que nós temos uma divisão principal, que é essa aqui. Então o que está em cima nós chamamos de numerador e o que está embaixo nós chamamos de denominador, por se tratar de uma fração, uma divisão. Só que olhando no numerador nós temos que é a soma de 1 mais 1 sobre 1 mais 1 sobre 1 mais 1 sobre 1 mais 1. Isto é, cada denominador aqui nós temos uma outra operação. Já que aqui embaixo também é a mesma coisa, o que está diferenciando o numerador do denominador é esse número aqui, que está negativo, nós temos que resolver essas operações aqui embaixo de cada denominador, de baixo para cima. Isto é, a primeira coisa que nós temos que fazer é resolver essa soma aqui desses dois números, para depois termos o número 1 somado com essa fração, para depois aplicar nessa operação aqui, que está no denominador desse número aqui, para depois aplicar essa operação aqui. Então, primeiramente, resolvendo essa parte aqui, onde que a prioridade é resolver esse denominador dessa fração. Então, resolvendo, vai ficar o seguinte, aqui nós temos a divisão principal, que é esta, e em cima nós iremos copiar esses termos aqui, ó, ficando 1 mais este 1 aqui, que está sendo dividido por esse 1 mais esse 1 aqui, dividido por esse 1 mais essa fração aqui, 1 dividido por 1 mais 1. E 1 mais 1 nós sabemos que é 2, portanto vai ficar meio. Embaixo vai ficar a mesma coisa, o que está mudando aqui é só esse menos 1 do começo, então só copiei a mesma coisa que nós fizemos aqui em cima. Agora, pessoal, como eu falei que nós temos que resolver de baixo para cima, nós temos que essa expressão faz parte do denominador dessa fração aqui. Então, resolvendo primeiro a soma desse 1 mais 1 sobre 2, nós temos que podemos fazer MMC, só que nós iremos utilizar aquele macete mais simples, que como aqui nós só temos uma fração que possui denominador diferente de 1, basta conservar esse denominador. Assim vai ficar 2 como denominador principal. E agora, para encontrar o numerador, nós pegamos esse denominador, que é o 2, multiplicamos pelo número inteiro e depois somamos com o numerador da fração onde que está o 2. Assim vai ficar 2 vezes 1, 2 mais 1, 3. Então, esse é o resultado da soma de 1 mais meio. Lembrando que tudo isso está no denominador do 1 e temos um 1 aqui anteriormente, tudo isso aplicado nesse denominador deste 1 aqui e temos um 1 na frente ainda. Então, tudo isso vai estar sendo dividido pela mesma coisa, então vou só copiar. Então, vai ficar menos 1 mais 1 sobre 1 mais 1 sobre 3 meios. E como aqui é 1 dividido por uma fração, basta inverter. Portanto, o resultado dessa operação aqui vai ficar 2 terços, que é o inverso de 3 meios. Empolgante! Então aqui será a mesma coisa, vai dar 2 terços. Assim, reescrevendo o nosso exercício, vai ficar o seguinte, a divisão principal, aqui vai ficar 1 mais 1 sobre 1 mais o resultado dessa operação que deu 2 terços. Tudo isso dividido por menos 1 mais 1 sobre 1 mais 2 terços também. E agora, antes de aplicar essa divisão, nós temos que resolver essa expressão, que é a mesma que está aqui embaixo. Então, seguindo o mesmo esqueminha, nós conservamos o denominador. Assim, reescrevendo, vai ficar 1 mais 1 sobre 3, que vai ser o denominador dessa operação aqui. Agora, pegamos esse 3, multiplicamos pelo número inteiro, e somamos com o numerador dessa fração. Portanto, vai ficar 3 vezes 1, vai dar 3, mais 2, vai dar 5. Tudo isso dividido pela mesma coisa, só que aqui vai ficar menos 1, mais 1 sobre 5 terços. E aqui, como nós temos 1 dividido por uma fração, o resultado disso será a fração invertida, portanto vai ficar 3 quintos, que é o inverso de 5 terços.
Então, aqui resultará na mesma coisa, 3/5. Assim, nós temos que o exercício vai ficar 1 mais 3/5 sobre menos 1 mais 3/5 também. E agora nós juntamos as frações novamente, onde que em cima e embaixo nós só temos um denominador da fração aqui, que é o 5, portanto nós conservamos ele. Assim, em cima vai ficar o seguinte, 5, que é o denominador comum, pegamos o 5 e multiplicamos pelo número inteiro, e depois somamos com o numerador da fração, portanto vai ficar 5 vezes 1 vai dar 5, mais 3, 8. Portanto, aqui no numerador da fração principal vai ficar 8/5, enquanto aqui embaixo nós temos quase a mesma coisa, só que aqui é menos 1. Vamos conservar o denominador comum, que é 5, e o numerador dessa junção dessas duas frações será nós pegarmos o 5 e multiplicar por menos 1, e depois somar com o numerador aqui, que é 3. Assim, 5 vezes menos 1 vai dar menos 5. Mais o 3 aqui, nós temos que menos 5 mais 3 vai dar 2 negativo. E por fim, nós temos a divisão principal de duas frações. Logo, o que nós temos que fazer é conservar a fração de cima do numerador e inverter a fração do denominador. Então, vai ficar o seguinte, 8/5, que é a fração de cima, que multiplica o inverso do de baixo. Ou seja, o inverso de menos 2 sobre 5 é 5 sobre menos 2. E olha o seguinte, como aqui em cima está multiplicando por 5 e aqui nós temos o 5 embaixo também, que está multiplicando esse menos 2, nós podemos simplificar esses dois termos. E como o 8 aqui é positivo e o 2 é negativo, o resultado dessa operação será negativo, e o 8 que está em cima dividido pelo 2 que está embaixo vai dar 4. Logo, o resultado daquele monstrinho é menos 4.